Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo. Hoje teremos mais uma lição da Escola Sabatina. E você é o meu convidado, e você também é a minha convidada para estudarmos juntos nessa manhã a lição da Escola Sabatina. Hoje com o tema Inquietos e Rebeldes. E logo de cara temos um texto bíblico maravilhoso. E então vamos abrir nossa Bíblia aí, você que está em casa nos acompanhando, acompanhe comigo na sua lição. 1 Coríntios 10, 11 diz: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem, para quem o fim dos tempos tem chegado. E é nessa semana e veremos exemplos de uma estranha inquietação e esse paralelo entre inquietação e a rebeldia. E logo de cara vamos para domingo, o domingo que vamos tratar aqui sobre inquietos em um deserto. O que a lição nos mostra? Logo de cara, em Números capítulo 11, versículo 1 ao 15, né, a gente vai ver aí apenas o versículo 4 ao 6, que diz assim, ó: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O povo, o povo de Israel, já fazia cerca de um ano que tinha acabado de sair do Egito. Mas como a gente viu no texto bíblico agora, parece que eles estavam com uma memória seletiva. Eles simplesmente esqueceram a escravidão e toda a amargura que passaram no Egito. E agora começaram a murmurar, a reclamar do pão de Deus, o pão enviado por Deus. Você já parou para pensar, parou para meditar como é a comida da sua mãe? A comida da nossa mãe geralmente é a melhor, pelo menos da minha é a melhor de todas, tá? Não sei a sua, né? Mas a minha é a melhor comida de todas, é da minha mãe. Então, como é bom você receber da sua mãe um prato de comida e você saborear aquele prato de comida. Mas o povo de Israel não foi assim. Passado um tempo em que comiam bastante o maná, eles começaram a reclamar. E a sua memória se esqueceu do que eles haviam passado, a escravidão nas mãos dos egípcios. E agora eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. Eles queriam carne, eles queriam pepinos, melões, muitas outras coisas. Eles queriam vários tipos de alimentos. Mas aí Moisés também foi afetado, né? E Moisés, ele diz assim, você vai ler aí comigo no slide que vai aparecer na tela. Números 11, versículo 11 diz: Por que fizestes mal ao teu servo? Isso é Moisés questionando a Deus. E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Moisés foi até o Senhor e ele foi perguntar a Deus por que Deus tinha posto aquele povo em seus ombros, vamos dizer assim. Para Moisés foi difícil ele sozinho liderar todo aquele povo de Israel, o povo que murmurava, que reclamava o tempo todo, mesmo depois de ter visto todas aquelas maravilhas de Deus para livrá-los das mãos dos egípcios, Israel se esqueceu das bênçãos de Deus e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Mas o que Deus fez em resposta a esse clamor de Moisés? Deus enviou carne, é isso mesmo. Deus enviou carne para o povo de Israel poder comer. E além disso, Deus escolheu líderes
entre toda a congregação para ajudar para ajudar Moisés a liderar esse povo, para tirar um pouco da carga desse povo. E aí é que está. O que isso nos tira de lição para os nossos dias de hoje? É o seguinte: quando estamos inquietos, a lição mesmo fala, quando estamos inquietos, o objeto da nossa ira é às vezes apenas um gatilho e não a causa do conflito. Lutamos porque há um problema mais profundo afetando nossos relacionamentos. Israel se rebelou contra a liderança de Deus, algo com que devemos ter cuidado. Porque quando estamos inquietos, o que está inquieto? É você querer paz, tranquilidade nos lugares errados, nas coisas erradas. Então, quando estamos inquietos, buscando essa paz, buscando em outro lugar, acabamos nos rebelando contra o Altíssimo. Mas aí surge uma inquietação entre os grandes líderes, ou seja, entre ali a elite do povo de Israel. E de quem são essa elite? Exatamente Arão e Miriam. Miriam. Aqui em Números 12, versículo 1 ao 3, vemos que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. Eles estavam com ciúmes de Moisés e sua esposa e dos líderes ao seu redor. E você vai ver aí na tela que mesmo entre a elite de Israel, a degradação da natureza humana se revela de maneira desagradável. O texto aqui mostra claramente que houve um aborrecimento dos irmãos, mas esse aborrecimento era apenas um pretexto. Na verdade, eles estavam se rebelando contra o dom profético em Moisés. E como é que isso funciona? Deus havia instruído Moisés a designar 70 anciãos de Israel que o ajudassem a levar o fardo da liderança. Porém, mesmo assim, Arão e Miriam, eles também desempenhavam importantes funções na liderança. Arão, ele era o sumo sacerdote e ele liderava ali o tabernáculo. Mas como vemos aí no slide, nós vemos que mesmo assim, eles se sentiram ameaçados pelo desdobramento da nova aliança. E eles se perguntaram, como está escrito em Números 12, versículo 2. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Bom, meu querido irmão, claramente isso era uma rebelião contra o dom de profecia. E Deus se irou. Deus se irou contra Miriam e Miriam ficou leprosa. Mas aí é que está a grande sacada de Deus. Deus envia sua ira para Miriam, e ela fica leprosa. E o que acontece depois disso? Acontece que Arão e Moisés começaram a clamar para Deus, pedindo a cura de Miriam. É muito interessante. Deus fez uma jogada de mestre agora. Ele simplesmente, ele muda o cenário. O cenário que antes era de rebeldia, de uma rebelião, de inquietação, começa a ser um cenário de intercessão. Arão começa a pedir a Deus pela sua irmã, para que curasse. E também Moisés começa a clamar, intercedendo por sua irmã.
Isso é o que Deus quer hoje de nós como cristãos. Ele quer que nós intercedamos pelo outro, em oração, um pelo outro, para que nós possamos juntos trabalhar para Cristo. Deus quer a união do seu povo. Ele quer a união dos seus líderes na igreja. Porque só a união, só através da união, que o Espírito Santo pode ser derramado na sua igreja. Lembra-se do Pentecoste, meu querido irmão? Só foi possível o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles cristãos, aqueles discípulos, depois que eles estavam todos unidos, todos próximos. Quando essa união acontece, o Espírito Santo ele é derramado em sua igreja. E aí sim, conseguimos fazer milagres, conseguimos atrair mais pessoas a Cristo. Uma igreja desunida é uma igreja falida, é uma igreja morta. Mas o que vem a seguir? Na terça-feira fala já da inquietação leva à rebelião. E aqui nós vemos a situação de Israel. Israel chega ali às fronteiras de Canaã. E então Deus envia os espias para espiar aquela terra. E aquela terra para ver como era a terra, como eram os habitantes daquela terra. E os espias vão e trazem um relatório para Moisés e para o povo. E como era esse relatório? O relatório era o seguinte: os espias realmente viram que Canaã era um lugar que manava leite e mel. Porém, eles ficaram incomodados. Por quê? Porque eles viram a estatura dos homens daquelas cidades e eles ficaram com medo. E eles revelaram isso a toda a congregação. Isso mesmo. De repente, um Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho e matar todo o exército de Faraó, para eles não seria mais capaz de derrotar todo o exército de Canaã. E então Caleb e Josué se levantam em favor da congregação subir, ou seja, entrar em Canaã, que Deus concederia para eles a vitória. E aí é que vemos, né? Eles começaram a murmurar. Todos eles começaram a murmurar contra Moisés, contra Caleb, contra Josué. Tentaram até matá-los. Mas olha o que Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, leia comigo aí no slide, diz aqui: os espias infiéis denunciavam em alta voz Caleb e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. Quando subitamente as pedras caíram de suas mãos, em silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir seu desígnio assassino. A glória de sua presença, como uma luz brilhante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram o relatório negativo agacharam-se, tomados de terror, e com a respiração contida procuraram suas tendas. Meu querido irmão, minha querida irmã, com mais que na história nós vemos o povo revoltado ali contra Moisés, contra Caleb, contra Josué, na verdade eles estavam se rebelando contra o próprio Deus. Eles não acreditavam que Deus seria capaz de dar aquela terra para eles. Então Deus se irou. E ele disse, ali no silêncio daquele povo, ele conversou com Moisés.
E como vemos em Números 14, versículo 11 e 12, Deus se ofereceu, veja aí no slide, Deus se ofereceu para destruir os israelitas. E a partir de Moisés surgiria uma nova nação. Meu querido irmão, isso parecia algo, uma ira de Deus, e Moisés, ao ouvir aquilo, clamou. E ele clama o seguinte, leia comigo, Números 14, versículo 19. Moisés rogou: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés rogou, ele clamou pela grandeza da misericórdia de Deus. Deus é um Deus rico em misericórdia. E Jesus, sendo representado nesta cena por Moisés, Jesus também clama pelo meu e pelos seus pecados. É isso mesmo. Nós nos rebelamos contra Deus diariamente. Pecamos contra Ele. Mas Jesus, Ele intercede, assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Jesus intercede hoje, no céu, por cada um de nós. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus intercede por mim e por você que está me acompanhando. Deus ouviu a intercessão de Moisés. Ele mostrou-se um Deus misericordioso. A graça, como você vê aí, a graça, ela combate a rebelião e a inquietação em sua essência. E o perdão, ele oferece novos começos. No entanto, existiam custos. Deus perdoou, mas teve um custo. Qual era o custo? Uma viagem que era para durar apenas 40 dias até chegar a Canaã, iria durar agora 40 anos. Pois aquele povo que desejou voltar para o deserto, para morrer no deserto, então assim foi feito, conforme a palavra do povo. Às vezes a gente olha isso e pensa, nossa, Deus foi perverso, Deus fez algo terrível, né? Mas na verdade Deus estava mostrando a sua graça. Se olharmos um pouquinho adiante, Jesus, antes de seu grande ministério terrestre, ele passou 40 dias no deserto. Para que Jesus passou 40 dias no deserto? Para se preparar. O deserto, que parece o juízo, na verdade nos aponta de Deus. Jesus passou 40 dias, ele passou 40 dias purificando. Será que você conseguiria passar 40 dias no deserto? Pois é, Deus enviou o seu povo mais uma vez para o deserto, para purificar o seu povo, para a missão que ele tinha. Como é que Deus iria conquistar Canaã com um povo que não acreditava, que não confiava no Senhor? Como ele seria uma luz para as outras nações, e eles mesmos estavam tropeçando na escuridão? Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Ele não permitiria que isso acontecesse. Ele não permitiria que aquele povo que era para ser luz para Canaã e os demais países por aí entrasse sem ao menos conhecer sua misericórdia. Então o povo voltou para o deserto. Para encerrar, o povo não aceitou a decisão de Deus. Eles estavam ali
Canaã estava bem ali, bem próximo deles. O povo que antes dizia: não iremos conseguir porque a estatura das pessoas lá são maiores que a nossa. Aquele mesmo povo que rejeitou a Deus, criou forças. Criou uma força, não sei de onde. E acabaram reunindo pessoas para atacar Canaã, para ir para a guerra. Olha no slide o que diz. Como os israelitas, estamos inquietos em nossa busca pela paz. E com frequência a procuramos nos lugares errados. A inquietação nos leva à rebelião. E qual foi a reação de Israel? Diante do juízo de Deus, eles disseram o seguinte: veja comigo aí, pecamos, disseram eles. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Muito interessante isso. Antes eles não tinham poder para subir a Canaã e conquistá-la. Mas diante do juízo de Deus que mandou eles de volta para o deserto, eles não queriam mais voltar para o deserto. Deus provou que aquele arrependimento deles era algo em vão. Eles não tinham se arrependidos, na verdade. E diante do juízo de Deus, Deus provou que eles continuavam rebeldes. Eles continuavam não preparados para Canaã. Então, alguns subiram e foram mortos. Isso mesmo. Olha o que Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, diz: presunção, a falsificação da fé, é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. Já a presunção, ela também reivindica as promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer seus mandamentos. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida não é fé. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. A presunção custa caro, meu querido irmão, e ela leva à morte. E essa presunção, às vezes, é levada pelo medo. Em virtude de temermos algo, tomamos decisões nas quais nos arrependemos. Estamos muito inquietos. E quando estamos inquietos, procuramos paz onde não se deve. Busque a Deus. Esteja mais próximo dele. Aceite as suas decisões. Aguarde os seus mandamentos, a sua misericórdia. Não desista desse Deus. Os Deus, ele é benigno, ele é bondoso, ele é misericordioso. E ele quer que eu e você sejamos mais próximos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E daqui a pouco voltaremos com o culto divino. Fique com Deus e até sábado que vem.
Jesus, seguro estou, confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, minha luz na escuridão. Ele é a fonte do poder, a sua faz vencer, e nessa rocha eu estarei, sempre firmado até morrer. Só em Jesus me entregou, em sacrifício por amor. Esse céu vai resgatar, ele tomar o meu lugar, como e como água que viveu até morrer naquela cruz e nos trazer de volta. Nenhuma esperança mais, um anjo veio apolaria, ele da morte resistiu, e em vitória pecado fora, meus milhões pra sempre mal vencido está, na rocha viva, na minha fé viva no chão, viva no céu. Rocha